Um time que já nos proporcionou muitas alegrias no mundo do futebol mundial e hoje só nos resta tristeza. Um gigante adormecido que vive das lembranças, que um dia foi glória. Isso se define o São Paulo Futebol Clube. Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo de Grêmio 2, São Paulo 0, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu já peço a você que se inscreve no canal, deixe o seu like e ative todas as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece no São Paulo Futebol Clube. Vamos dar início ao nosso pós-jogo. São Paulo jogou em busca ainda de uma vaguinha ali para conseguir na Libertadores. Será que o São Paulo sim merece uma vaga na Libertadores da América com esse futebolzinho que vem apresentando? São Paulo entrou em campo contra o Grêmio. Só vimos o Grêmio, que está pareado ali com o São Paulo, né, de ruindade, jogando melhor do que o São Paulo, dando show no São Paulo, deixando o São Paulo na roda. Um Grêmio que não vinha ganhando quase de ninguém, mas o São Paulo, como tem aquela fama de ressuscitar defunto, novamente ressuscitando mais um. E vai ser ultrapassado pelo Grêmio. Das próximas rodadas, o São Paulo vai ser massacrado aí pelo Mirassol, com certeza que o Mirassol hoje ele é favorito contra o São Paulo. Como o São Paulo ficou pequeno no mundo do futebol brasileiro. Um time que foi gigante, um time que foi tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, 6 Brasileirão, um time que era referência no mundo do futebol, hoje se tornou um time pequeno. Um primeiro tempo contra o Grêmio pife e um segundo tempo pior ainda. O que falar desse jogo? Não dá nem para falar nada desse jogo. O que dá para falar são os defeitos que teve esse jogo. Um time preguiçoso, um time de jogadores pipoqueiro, um time vergonhoso de se ver jogar. Um Grêmio que teve um monte de desfalque, mesmo assim ainda jogou bem contra o São Paulo. São Paulo jogou, depois que entrou o Patrick Lanza, pior ainda. Quem colocou na cabeça daquele menino que ele é jogador de futebol? Eu acho que o São Paulo precisa urgentemente emprestar esse garoto. Porque ele não agrega em nada no São Paulo. Quer dizer, não só ele. Quase todos os jogadores que hoje jogam no São Paulo não agregam em nada. Uma zaga que trazia confiança, hoje não traz mais confiança, bate cabeça. O Sabino faz um pênalti horrível, um pênalti, vale ali, não tem quem não diga, foi pênalti. Ainda bem que a arbitragem foi correta na marcação do pênalti. Não foi a mesma coisa que o Abate Abel fez contra o Palmeiras. E não estou culpando somente o Abate Abel naquele jogo contra o Palmeiras. Esses jogadores foi fundamental para a derrota do São Paulo contra o Palmeiras também. Pipocaram, ganhando de 2-0 do Palmeiras, pipocaram, entregou o placar para o Palmeiras. Não adianta a gente somente falar da arbitragem, sim, que a arbitragem foi fundamental para o resultado. Mas também os jogadores do São Paulo foi fundamental também para a derrota do São Paulo contra o Palmeiras. E entregou novamente o título brasileiro para o Palmeiras. Entregou novamente. E foi na rodada que o Palmeiras ultrapassou o Flamengo. Jogadores que envergonha cada dia mais nós torcedores. O que o Miller falou? O Miller foi certíssimo nas suas colocações. Eu até peço desculpa ao Miller, na época que ele criticou o Arboleda. A única coisa que eu achei errado do Miller, que ele também deveria criticar essa diretoria do São Paulo, que o Júlio Casares hoje é um dos piores presidentes da história do São Paulo. Ele conseguiu ganhar do Leco, que o Leco era um dos piores presidentes da história do São Paulo, mas o Casares conseguiu vencer o Leco. Esse time do São Paulo, nem sei qual o sentimento que nós torcedores temos desse time. Se é de vergonha, se é de fracasso,
se é de nojo ou se é de tristeza. Um time que era tão gigante para hoje estar na situação que se encontra, brigando todo ano, ou para não cair, ou para ficar no meio da tabela. Esse é o time do São Paulo. O time do Mirassol, que foi montado com pouquíssimo recurso, hoje está lá em quarto lugar no Brasileirão. Um time do São Paulo, que é caríssimo, a folha do São Paulo, não joga a metade do que o time do Mirassol joga. Que se o São Paulo jogasse a metade do que o time do Mirassol joga hoje, se colocasse a camisa do time do Mirassol no São Paulo, trazia mais orgulho para nós torcedor do que esse time de pipoqueiro, de jogador fralda cheia que se encontra hoje no São Paulo. O Lucas entrou, fez diferença nenhuma. Lucas, esse ano, acabou o ano pro Lucas. E o São Paulo, eu não duvido muito que o São Paulo ainda vai brigar esse ano para não cair. Porque os times de baixo, como o Santos, o Fortaleza, pode crescer agora na reta final. E o São Paulo pode sim brigar para não cair. Ainda falta praticamente aí 7 pontos para o São Paulo sair de vez dessa situação. Mas da forma que esses jogadores vêm atuando pelo São Paulo, é vergonhoso. O único jogador ainda que deu sangue ali em campo foi o Tapia. Mas falta qualidade no Tapia. Se nós tivesse ali uns 4 Tapia dentro de campo, 4 ou 5 Tapia dentro de campo, provavelmente o São Paulo vencia o Grêmio. Mas não temos. Só temos jogadores preguiçosos, jogadores fralda cheia, jogadores que se acham craque. O São Paulo, que foi referência no mundo do futebol, de tantos craques que passou no São Paulo. É vergonhoso, eu que acompanhei o São Paulo nos anos 90, é vergonhoso ver esse time jogar. E eu já falo que esse elenco do São Paulo hoje é um dos piores elencos que já passou no São Paulo. É um dos piores elencos, pior presidente, pior elenco. Eu não vou culpar o Crespo. Eu tenho dó do Crespo de ter pegado essa bucha que hoje é o São Paulo. Um presidente que doou toda a molecada da base a troco de dinheiro de pinga, hoje está fazendo falta no elenco. Tenho certeza, se aqueles jogadores que foi doado a preço de cachaça tivessem em campo, à disposição do Crespo, hoje nessa altura do campeonato, ia fazer muita diferença. Ia fazer muita diferença. São Paulo estava até melhor do que ter hoje esses jogadores aposentados, velhos, que não dá sangue, pro São Paulo jogar. Pô, colocou um jogador de 40 anos, o Luiz Gustavo, um jogador de 40 anos, para ver se dava ritmo no jogo contra o Grêmio. Pelo amor de Deus, aonde foi parar o São Paulo? E a gente não vê sinais de melhoria desse clube, porque a panela desse clube é sempre as mesmas. Sai Casares, entra Belmonte, sai Belmonte, entra Casares novamente, por aí vai. A gente não vê uma luz no fim do túnel no São Paulo. Esses dirigentes horríveis, esses conselheiros do São Paulo, a gente tem que fazer uma limpeza nesse clube. SAF não é a solução para o São Paulo na situação que se encontra. A gente não sabe nem o que falar, qual a solução seria para o São Paulo Futebol Clube. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o likezão e o seu comentário, o que vocês acharam desse jogo pife de São Paulo e Grêmio. E o nosso próximo adversário, nada mais e nada menos, é o Mirassol. E o Mirassol é o favorito para essa partida, na minha modesta opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.